Deus, esse é o nosso desejo, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Você pode se sentar? E eu gostaria de convidar você que abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos. Estou dando risada porque acho que quase todas as últimas vezes que eu preguei em Marcos. Então nós vamos pregar mais uma vez no Evangelho de Marcos, Novo Testamento, segundo livro do Novo Testamento, tá bom? Você pode abrir aí a sua Bíblia. E essas palavras que nós acabamos de cantar são muito verdadeiras, porque revelam algo que acontece quando nós nos encontramos, quando nós nos reunimos, quando nós nos ajuntamos. O Espírito Santo de Deus está entre nós. Jesus Cristo está aqui. Quando a igreja está reunida, Jesus Cristo se faz presente. É verdade que Deus está em todo lugar, mas é verdade que Ele se revela quando nós nos reunimos. Este lugar aqui não é a casa de Deus, mas este lugar é a casa, onde a casa de Deus se reúne, que somos nós, um povo que se reúne, e quando se encontra, Jesus Cristo se faz presente entre nós, neste momento, para falar ao nosso coração. Você que abriu aí no Evangelho de Marcos, capítulo 3, eu quero fazer a leitura a partir do versículo 13 até o versículo 19. Capítulo 3, versículo 13 a 19. A palavra de Deus diz assim: Jesus subiu ao monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Vamos orar mais uma vez? Pai amado, a nossa oração aqui, desde o início desse culto, desse encontro, desse ajuntamento, é para que o Senhor se revele entre nós, e Teu Espírito Santo, como acabamos de cantar, tenha liberdade entre nós. Liberdade, Deus, para amolecer corações duros, para confortar espíritos abatidos, para orientar almas que estão confusas. Que Teu Espírito Santo, Deus, possa vir entre nós, falar conosco e nos dar a certeza de que o Senhor é verdadeiro, que o Senhor tem um povo e que o Senhor fala conosco, que o Senhor age, atua entre nós do mesmo modo como o Senhor fez no passado. Nós pedimos a Tua intervenção para que abençoes a Tua palavra, que já é abençoada. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Houve um tempo em que a igreja era muito poderosa. O tempo em que os primeiros cristãos se alegravam por serem considerados dignos de sofrer por sua fé. Pequenos em número, eram grandes em seu compromisso. Agora as coisas são diferentes. Com frequência, a igreja é uma voz fraca, improdutiva e com um som ambíguo. Com frequência, a igreja é uma arquidefensora do status quo. Longe de ser ameaçada pela presença da igreja, a estrutura de poder da sociedade é consolada pela aprovação silenciosa e muitas vezes declarada das coisas como elas são. Mas o julgamento divino se impõe à igreja como nunca antes. Se a igreja de hoje não recuperar o espírito de sacrifício da igreja antiga, vai perder a autenticidade, alienar a lealdade de milhões
e ser desprezada como um clube social irrelevante, sem significado no século XX. Todo dia travo conhecimento com jovens cuja decepção com a igreja se transformou em repulsa declarada. Essas são palavras do pastor e ativista político Martin Luther King, enquanto ele estava preso em uma cadeia no ano de 1963. E por mais que esse homem tenha sido preso injustamente por defender uma causa social, e mais do que isso, ele chegou a ser assassinado, ele previu, enquanto viveu no século XX, o que a igreja do século XXI se tornaria. Talvez você concorde comigo de que a igreja, que foi feita para ser uma sociedade em contraste com o mundo, se tornou hoje uma religião conformada. Uma religião que se conformou com o mundo e que se tornou parecida com o mundo e que ecoa no modo como se relaciona o que o mundo é, o que o mundo faz, o que o mundo fala. Para não dizer, em alguns casos, se tornou pior. O reverendo Paulo Borges, ele diz algo que eu creio que descreve muito bem o que nós estamos falando aqui. Ele disse: enquanto a igreja se vitimiza diante de um mundo desorientado, o mundo lamenta uma igreja omissa. Enquanto eu e você nos vitimizamos, lamentamos o mundo como ele está, por outro lado, o mundo lamenta e padece a igreja que tem. Um mundo, ou uma igreja que se tornou conformada e que perdeu a sua relevância justamente pelo fato de ter se tornado igual ao mundo e à sociedade ao seu redor. Uma sociedade que tem pelo menos o que eu ajuntei e aglomerei aqui 5 características. Primeira, uma sociedade individualista. Nós acabamos de ouvir uma série em Eclesiastes a respeito do tema da sabedoria. E é interessante pensar que no tempo passado, na modernidade, quando começou-se a se falar sobre individualismo, ou o individualismo começou a tomar conta da sociedade, o indivíduo começou a ser visto como aquele que tinha poder em si para conhecer a verdade e se tornar sábio. Isso é individualismo. Eu acredito que eu tenho poder em mim mesmo para me tornar sábio. Só que nós nos tornamos mais individualistas ainda, porque nós cremos que não temos poder para conhecer uma sabedoria. Nós podemos criar a nossa própria verdade. O indivíduo contemporâneo é alguém que crê que pode criar sua própria verdade. Nós nos tornamos uma sociedade profundamente subjetiva, ou até subjetivista. O que eu quero dizer com isso é que parece que aquilo que eu sinto, parece que aquilo que eu penso, parece que o modo como eu vejo a realidade importa mais do que a realidade em si. O meu subjetivo dita a realidade. Uma sociedade consumista, uma sociedade que consome e que faz do objetivo da sua vida consumir bens, consumir experiências, consumir religião, consumir igreja, consumir Deus. Uma sociedade consumista, uma sociedade tecnológica porque as redes sociais têm ditado o modo como nós nos relacionamos o tempo todo, porque você não apenas escolhe quem você segue, você escolhe o tempo todo com quem você se relaciona. Se uma pessoa pisa no seu calo, você simplesmente deleta ela do seu círculo de amizades. Nós começamos a nos relacionar uns com os outros como quem escolhe filmes diante da Netflix. Como quem não tem paciência para esperar uma propaganda para assistir um vídeo no YouTube. Como quem seleciona as músicas que está escutando no Spotify. Assim a gente se relaciona uns com os outros.
uma sociedade tecnológica, uma sociedade individualista, uma sociedade subjetivista, uma sociedade consumista, uma sociedade tecnológica, uma sociedade pós-pandêmica. Porque a pandemia fez com que todas essas características se agravassem e se intensificassem na nossa geração. Nós nos tornamos mais individualistas, ou não? Nós nos tornamos mais consumistas, ou não? Nós nos tornamos pessoas que têm grande dificuldade de se relacionar com o outro, porque parece que num tempo em que se dizia fique em casa, a gente levou isso tão a sério, que no primeiro momento fique em casa soou para a gente como algo ruim. Hoje o fique em casa se tornou algo bom. Eu vejo a dificuldade do pastor Diego de trazer as pessoas para a igreja. Deixa eu dizer uma coisa, no tempo da pandemia ou no pós-pandemia, o número de pessoas desigrejadas aumentou, porque passou-se a acreditar que é possível ser igreja de longe, e que é possível cultuar de longe. Mentira. Não existe culto online. Eu estou dizendo o que o pastor Diego está tentando dizer com outras palavras. Culto online é uma contradição de termos. É falar de uma bola quadrada. Se é culto, é presente. Se é culto, é aqui. Se é culto, é no ajuntamento. Se é culto, é no encontro. Se é culto, é no olho. Se é culto, é no corpo. Se é culto, é na vida. Se é culto, é no ajuntamento. Então, pessoas que estão em casa assistindo culto não estão cultuando, estão assistindo culto. Então, a gente precisa entender que o desigrejamento com o qual a gente vem passando é resultante ou agravado ainda mais pelo momento pós-pandêmico que fez com que o nosso individualismo, o nosso consumismo, o nosso subjetivismo e nossa tendência a relacionar com tudo como a partir da tecnologia se intensificasse cada vez mais. Nós queremos consumir tudo. Nós queremos consumir inclusive Deus. E pessoas que se tornam desigrejadas são pessoas que criam Deus à sua própria imagem. Todas essas características que nós acabamos de ouvir estão influenciando poderosamente a igreja do século 21. Poderosamente. Você e eu somos mais influenciados por essas marcas do que a gente gostaria de admitir. O Evangelho de Marcos, no capítulo 3, ele começa o capítulo 3, mostrando uma tensão que Jesus viveu em todo o capítulo 2. Todo o capítulo 2 denuncia uma tensão que Jesus viveu com a religião. Se você ler o capítulo 2, você tem que chegar a uma conclusão. Realmente, Jesus e religião não combinam. Porque o capítulo 2 começa com Jesus curando um paralítico. E quando ele cura um paralítico, num sábado, os religiosos recriminam Jesus. E em todo o capítulo 2, a religião e Jesus caminham em direção a uma oposição, a um conflito, a um embate. Quando a gente começa o capítulo 3, é isso que a gente tem aqui. Noutra ocasião, versículo 1, ele entrou na sinagoga, o lugar da religião, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando, presta atenção, alguns deles estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Um homem entra na igreja. A igreja observa Jesus. E a igreja tem um objetivo em mente: ver se Jesus curaria esse homem com uma mão atrofiada no sábado, para ter assim um motivo para acusar a Jesus. E quem sabe, inclusive, matar Jesus. O sábado, que foi feito para formar uma consciência, transformar a consciência do ser humano, na verdade, se tornou um demarcador religioso. E a religião não se preocupa com o coração, a religião se preocupa com o comportamento. A religião está preocupada com a roupa que você está vestindo,
com a palavra que você está falando, com o lugar que você está indo, mas ela não se preocupa com quem você está se tornando. A religião está observando o comportamento porque ela deseja deflagrar um motivo para matar. Então, o que esta instituição, Calvary Campo, faz, importa. Mas quem você está se tornando importa mais. Às vezes a gente está tão preocupado com o que nós como CNPJ está fazendo, que a gente deixa de se preocupar com a pessoa que eu e você estamos nos tornando. Em como nosso coração está sendo transformado pelo que nós fazemos aqui todo domingo. Será que entrar aqui, cultuar, cantar e ouvir a palavra está amolecendo o nosso coração ou está fazendo a gente se tornar pessoas mais duras, mais rígidas, mais opressivas, superiores? É o que aconteceu com a religião do século I, porque Israel é o povo ao qual Deus se revelou. Presta atenção nessa palavra. A revelação de Deus foi entregue a um povo, mas com o passar do tempo, esse mesmo povo, detentor da revelação de Deus, começou a criar muros ao redor da revelação. E começou a criar sistemas de rituais e religião, sistemas de liturgia, sistemas que protegeriam a religião e a revelação e que foram impedindo a revelação de Deus de alcançar o coração do ser humano. É por isso que a religião do século I, o sistema religioso, começou a atrapalhar a revelação de cumprir o seu objetivo. Quando Jesus vem, gente, presta atenção nisso, Jesus se torna um escândalo para a religião institucional. A minha pergunta é: será que se Jesus está entre nós hoje, o Evangelho é pregado entre nós hoje, ele se torna um escândalo? Será que se ele estiver aqui, a palavra dele é pregada aqui, o evangelho dele é pregado aqui, ele vai se tornar escândalo para pessoas que estão aqui? A palavra de Deus continua ainda no versículo 3. Jesus disse ao homem da mão atrofiada, presta atenção nas palavras de Jesus: levante-se e venha para o meio. Presta atenção, a religião maquina a morte. A religião atrofia a alma, porque ele diz para aquele homem de mão atrofiada, para ele vir ao meio. O que ele estava querendo dizer é que a religião, o coração daqueles homens, estava tão atrofiado quanto a mão daquele homem. Corações impedidos de se compadecer de quem sofre. Corações impedidos de olhar e ver quem está do lado, porque religião cega. Almas, espíritos impedidos de se mover até o outro, porque religião paralisa. Mas a primeira palavra de Jesus para o ser humano quebrado é: venha. Venha. A primeira palavra de Jesus para pessoas que entram aqui e se encontram quebradas, que se encontram oprimidas, que se encontram abatidas, é: venha a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Venha a mim, todos vocês que se encontram abatidos, solitários, sozinhos, ansiosos, depressivos. Venha até mim. Essa é a primeira palavra de Jesus. Então não importa o jeito que você entrou aqui hoje, não importa o jeito que você está, a palavra de Jesus para você hoje é: venha até mim, venha até o meio. É isso que Jesus está fazendo. Ele está se movendo, ele está agindo, ele está dando vista, ele quer que as pessoas vejam, ele quer que as pessoas se movam, ele quer que as pessoas se compadeçam. Porque religião não está preocupada com isso. Religião está preocupada tão somente em controlar comportamento. Religião está preocupada tão somente em manipular. Religião é uma tentativa humana de controlar a vida.
Religião é uma tentativa humana de controlar o outro. Religião é uma tentativa humana de controlar Deus. Religião é isso e tão somente isso, tentativa. O ser humano tentando, o ser humano buscando. É por isso que há tantas religiões hoje que oprimem pessoas e que tentam controlar as pessoas como gado, e que controla se as pessoas estão indo no meu culto ou estão indo no culto da outra igreja. E se você for no culto da outra igreja, você vai perder a minha cobertura espiritual. E se você for lá e não me ouvir, você vai perder. E se você não der o dízimo, você não vai ser abençoado, você vai ser amaldiçoado. Se você faltar do culto, então, meu Deus do céu, Deus vai derramar um raio em você no domingo. Se você pecar, Deus vai fazer o pneu do seu carro furar, vai fechar o sinal vermelho. Você não vai conseguir chegar no trabalho, você vai ser demitido. Pessoas que vivem controladas por um sentimento de culpa. Mas olha, Jesus, Ele cura esse homem. E a palavra que Ele diz aqui no versículo 5, eu queria ler com vocês o versículo 5. Irado. Olha, gente, o sentimento de Jesus em relação à religião. Irado. Olhou para os que estavam à sua volta e olha, profundamente entristecido, por causa do coração endurecido deles, disse ao homem com a mão atrofiada: estenda a mão. Ele estendeu e ela foi restaurada. Perceba que Jesus, Ele diz venha, e Ele restaura, Ele transforma, Ele cura, Ele redime, Ele atua em corações que se encontram oprimidos, que se encontram endurecidos, com o objetivo de fazer com que a gente olhe o irmão que foi restaurado e celebre. E celebre a ovelha que estava perdida e agora foi encontrada. E celebre o amor de Deus. E se alegre com aquele que foi restaurado. Mas o texto continua, versículo 7, Jesus retirou-se com os seus discípulos para o mar, e uma grande multidão vinda da Galileia o seguia. Quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas, gente, nós estamos falando de milhares e milhares de pessoas seguindo Jesus, pessoas de todo lugar, Jerusalém, Judeia, Idumeia, pessoas até fora da região de Israel, Tiro, Sidom. E por causa da multidão, Jesus pediu aos seus discípulos que preparassem um barco pequeno para evitar que ele fosse comprimido, porque ele havia curado muitos, de modo que aqueles que sofriam de doenças ficavam se empurrando, se acotovelando para conseguir tocar em Jesus, porque é assim que a multidão se comporta. A multidão quer fazer o quê? A multidão quer tocar Jesus. A multidão não conhece Jesus, mas a multidão quer ter experiências com Jesus, porque a multidão consome Jesus. E o que eu acho impressionante nesse texto é que as pessoas queriam tocar Jesus. E o que Jesus fazia, gente? Corria das multidões? Não. Ele se deixava tocar. As multidões vinham até ele trazendo seus enfermos, seus doentes, paralíticos, leprosos, cegos, mudos. E Jesus os curava. E Jesus dizia: venham. E Jesus os recebia. As pessoas tinham todo tipo de concepção errônea a respeito de quem Jesus era, mas ele não perguntava assim: deixa eu perguntar um negócio, você acredita nessa doutrina? Porque se você não acreditar nela, eu não te curo. Você acredita direito? Porque se você não acreditar, então eu não vou te curar. Não, ele curava as pessoas e ponto. Ele simplesmente dizia: venham. Mas a multidão tem concepções errôneas sobre Jesus, porque multidão é naturalmente religiosa, multidão é naturalmente supersticiosa. Você sabe, multidão é naturalmente faz de Jesus um amuleto. Vou carregar um Jesus junto comigo.
para ver se Ele me ajuda, para ver se Ele me protege, para ver se Ele me livra do mal, para ver se Ele me guarda, para ver se a ruindade vai para longe, o mal se afasta e eu me dou bem, para ver se eu consigo uma promoção no emprego, melhor, para ver se eu saio desse emprego com um monte de gente ruim e consigo um home office, ganhando bem, sem sair de casa, para ver se Jesus me ajuda, porque multidão é naturalmente religiosa. Multidão quer mudança, mas não transformação. Multidão quer liturgia de arrepio. Multidão quer sentimento de êxtase. Multidão quer show de milagre. Multidão quer ver o show do milagre acontecer. Mas Jesus oferece transformação. Você percebe que não tem nada de errado querer os milagres de Jesus. O problema é até quando eu e você, que nos denominamos igreja, vamos nos identificar mais com multidão que busca milagre do que com Jesus que cura. Deixa eu fazer uma pergunta. Quando você lê os textos da Bíblia, você lê as histórias de Jesus, quem você é nas histórias? O pai que chega pedindo milagre? Ou Jesus que se compadece e cura? A multidão que quer pão? Ou Jesus que vê ovelhas sem pastor, se compadece e multiplica e reparte? Até quando nós nos veremos como gente que busca milagre? E até quando nos tornaremos pessoas? Quando é que nos tornaremos pessoas que, como Jesus, servem, abençoam, cuidam? O texto continua e diz: sempre que, olha gente que interessante, sempre que os espíritos imundos o viam, prostravam-se diante dele e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Você imagina essa cena, os demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas ele lhes dava ordens severas, não é assim, por favor, não, severas, para que não dissessem quem ele era. O espírito religioso é o espírito demoníaco, que é um espírito de instantaneidade. É um espírito que vem e fala: é o Filho de Deus, e não te dá a oportunidade de seguir Jesus, de caminhar com Jesus e de chegar à conclusão de quem Jesus é a partir de um segmento, a partir de um discipulado. Ele quer instantaneidade. Ele quer oferecer, esse é o Filho de Deus. Jesus fala: não diga quem eu sou, porque eu quero que as pessoas descubram quem eu sou a partir do momento em que elas se relacionarem comigo. É por isso que nós pastores, e você também que está há muito tempo na igreja, não pode ter pressa que as pessoas sejam transformadas de uma hora para outra. Demora. Porque não é assim: é o Filho de Deus, pronto, sei, agora conheço tudo de Jesus, próximo. É uma jornada, é uma caminhada. Mas o espírito religioso é um espírito de instantaneidade. Eu vim aqui na igreja, eu pedi, Jesus faz. Eu quero e eu quero agora. Eu quero e eu quero para ontem. Porque na religião do consumo, Deus é um mero fornecedor. Mas para os discípulos, para a igreja, Jesus é Senhor. Jesus é o dono da nossa vida. É por isso que versículo 13, o texto diz: Jesus subiu a um monte. Jesus subiu a um monte. E nesse monte ele chamou, eu queria que vocês prestassem atenção nessas expressões quentes, nessas expressões de proximidade. Jesus chamou a si, para si, aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. E ele os designou apóstolos para quê? Para que estivessem com ele, para que caminhassem com ele, e estando com Jesus pudessem ter a cada dia, a cada momento, em cada domingo, suas mentes transformadas. Então nós nos reunimos aqui para que nós possamos, cada vez que nos ajuntamos, que nos reunimos ao redor de Jesus, ter os nossos corações transformados, porque foi para isso que Jesus se chamou.
Não é para você pedir num aplicativo, um iFood, e ele te entrega e você fala, Jesus, obrigado, e vai embora. Mas para que você esteja com Ele, para que você caminhe com Ele. Essa é a vontade de Deus, que a gente siga a Jesus. E à medida que seguimos Jesus, vamos transformando as nossas expectativas de Deus em uma nova perspectiva da vida. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que todas as expectativas com as quais você veio aqui sejam transformadas em perspectivas novas. Um novo olhar, um olhar do monte, um olhar renovado, um olhar transformado. É por isso que eu gosto demais daquele versículo que talvez você já tenha ouvido. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma grande alegria brotou no meu coração quando disseram, vamos estar juntos, porque quando nós estamos juntos, Jesus Cristo está entre nós, Jesus Cristo está em nosso meio, e quando Ele está entre nós, quando Ele está conosco, Ele fala ao nosso coração, e Ele transforma a minha mente, Ele transforma a minha vida. Então o que é que a casa do Senhor faz? Se ajunta, e se reúne ao redor de Jesus. Porque não é possível que tijolos separados, que blocos separados formem uma casa. Para que esses blocos formem uma casa onde o Senhor habite, é preciso que esses tijolos estejam juntos. Não é possível, se você pode ter todos os ingredientes para fazer um bolo. Se esses ingredientes permanecerem separados, nunca vai ser um bolo. Para que se torne um bolo, você precisa reunir. Você precisa ajuntar, e aí então ele vai alimentar, aí então ele vai cumprir o propósito. Então, qual é a resposta que Deus dá a todo tipo de religião humana? A resposta que Deus dá é comunhão. Presta atenção comigo. No Antigo Testamento, os seres humanos se ajuntaram e construíram uma torre, para tentar chegar até o céu. Tentar chegar até Deus. Babel é a síntese da religião. Deus então interrompe aquele projeto. Isso se dá no capítulo 11 de Gênesis. Quando você vira a página e entra no capítulo 12, com que você se depara? A resposta de Deus a todo tipo de religiosidade. Ele chama Abraão. Ele chama um homem. E ele diz, Abraão, por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Eu quero congregar pessoas. Qual é a resposta que Deus dá para todo tipo de tentativa humana de se arvorar até Deus? Comunhão. Como é que eu e você podemos destruir todo o poder de religiosidade no meu e no seu coração? Comunhão. Todas as vezes, aqui nesse texto, quando você lê o capítulo 3, você tem religião dentro da sinagoga, você tem religião fora da sinagoga. Jesus responde, e como Ele responde? Ele sobe o monte e Ele diz, venham a mim, discípulos. E Ele chama os seus discípulos, para que tivessem com Ele comunhão, para que estivessem uns com os outros comunhão. Então a resposta de Deus para todo o individualismo, para todo o consumismo, para todo o modo de vida da nossa cultura, é que nós possamos ser um povo que tem comunhão, um povo que adora a Deus em comunhão. Então toda vez que o mundo grita religião, Deus responde comunhão. Toda vez que o mundo grita poder, Deus responde família. Todas as vezes que o mundo fala, exige meus direitos, Deus responde, meu povo. Deus tem o objetivo de formar uma comunidade de irmãos que se amam um ao outro. Então quando Jesus está reunindo seus discípulos nesse monte, e está enviando seus discípulos nesse monte, e chamando esses discípulos para que estivessem com Ele, Ele quer que esses discípulos sejam uma resposta poderosa à religiosidade que se formou ao redor do mundo. Essa é a maneira como Deus quer que a gente responda à religião, ao individualismo e a toda forma de consumismo no nosso mundo. Então o que é que a igreja contemporânea precisa hoje?
de reforma, de restauração, de purificação. Nós precisamos, sabe do que, gente? De comunhão. O mundo precisa olhar para mim e para você e ver gente que ama uns aos outros, gente que conhece os nomes uns dos outros, porque é isso que acontece aqui. Eu amo aquele texto que você também conhece, que diz assim: onde 2 ou 3 estiverem em meu nome, ali eu estarei no meio deles. O mínimo 2, 3 é o máximo de condição para que Ele esteja entre nós. O mínimo de comunhão 2, 3 para a plenitude da presença de Deus está entre nós. Então, se nesse culto vier 2 ou 3, a presença de Deus, 2 ou 3, no nome dEle, a presença dEle será a mesma presença do que se tiverem 1 milhão. E se tiver 1 milhão, cada um em seu próprio nome, Ele não estará no nosso meio, mas Ele estará no meio daqueles que estiverem em seu nome reunidos, amém? Então é para isso que nós nos reunimos, para que Ele pudesse revelar a nós. E olha o que o texto diz: e Ele os designou, qual é o nome que está aí? Designando os apóstolos. Assim, o que significa apóstolo, você sabe? Essa palavra apóstolos que a gente ouve tanto, às vezes em contextos religiosos, você sabe o que significa essa expressão? Apóstolo significa enviados. Jesus não era muito bom, muito criativo assim, sabe, com o nome? Falou assim: eu quero enviar vocês, qual é o nome eu vou te dar? Enviados, é um bom nome. Então Ele designou enviados, por quê? Porque eu vou enviar vocês. E Ele então os envia. Ele envia esses homens para que pudessem pregar e para que tivessem autoridade para expulsar demônios. Então, a partir deste momento no Evangelho, a presença de Jesus se multiplicou. Agora, a presença de Jesus não estaria mais restrita onde Jesus estivesse, porque estes homens que Ele designou para estarem com Ele e os enviou como apóstolos, e os enviou para que onde eles estivessem, a presença de Jesus também estivesse. Então agora, esses 12, enviados sempre de 2 em 2, para que esteja comunhão, esses 12, onde estiverem, iriam representar a presença de Cristo. No que eles fizessem, iriam representar a igreja de Cristo. Então, qual é o objetivo da religião? Ir à igreja. Qual é o objetivo de Jesus? Fazer de mim, de você, igreja. E enviar-nos como igreja. Então, para que nós viemos aqui? Para que nós possamos estar com Cristo e para que nós possamos ser enviados ao mundo em seu nome. Então, primeiro você vem, para que depois você vá. Então, a primeira palavra de Jesus é vinde. A segunda palavra de Jesus é ide. Algumas igrejas ressaltam demais o vinde, para que a gente esteja junto, porque é gostosinho, é quentinho quando a gente está junto e a gente se esquece de ir. Algumas igrejas se preocupam demais com ir, com a missão, com o que fazemos, mas se esquecem de reunir, de ajuntar e de congregar para estar ao redor de Cristo. Esse é um movimento que ele é duplo, ele é o constante, porque é isso que significa ser igreja, um vir para ir, um ajuntar-se para espalhar-se. Eu gosto desse movimento, porque ele revela para mim, ou ele me lembra um coração. O coração faz isso. Um coração se retrai e um coração se expande. O tempo todo ele se retrai e o tempo todo ele se expande. Para quê? Para que ele possa enviar sangue para o corpo. Então o sangue que está rodando no seu pé agora e subindo, está fazendo esse movimento com a força do coração que se retrai e que se expande. É forte, é um coração, um músculo poderoso. Qual é o coração do mundo? A igreja. A igreja que constantemente se retrai. E se retrai para encontrar-se com Cristo e para estar com Cristo. E então ela se expande para que ela esteja no mundo em nome de Cristo.
Então a igreja é o coração do mundo que o tempo todo se retrai e se expande para enviar o sangue, a vida ao mundo. Então você sai hoje daqui, e você sai hoje daqui não em seu próprio nome, você sai hoje daqui em nome de Cristo, porque você está sendo enviado. É por isso que toda vez que a gente acaba o culto, o que a gente faz? A gente levanta as mãos e a gente os envia. Para que quando você sair daqui, tudo o que você fizer, você faça representando Cristo. Você não faça em seu próprio nome como indivíduo. Você faça representando o nome poderoso, glorioso de Cristo que está sobre você. Representando Cristo onde você estiver e em tudo que você fizer. Aí você sai. E você sai para ser Cristo. E quando você é Cristo, acontece com você a mesma coisa que aconteceu com Cristo. Você é traído. Você recebe injustiças. Você recebe problemas. Então você o tempo todo é partido. O tempo todo problemas chegam até você, mas você não abre, você não retém, você abre mão. Você cuida, você abraça. E quanto mais você abraça, mais problema. E quanto mais problema, mais você se parte. E quanto mais você se parte, mais sangue jorra. E aí você volta domingo que vem aqui, partido e quebrado. Você fala, pastor, você não sabe, eu fui traído. Você não sabe, aconteceu tudo de ruim. Você não sabe, lá no meu trabalho falam mal de mim. Você não sabe a minha esposa que eu tenho, pastor. Meus filhos estão dando trabalho lá em casa. E você vem aqui todo domingo, partido. Mas você vem para se ajuntar, para se reunir, para a gente estar junto, para a gente ouvir a palavra e você se recompor. E você se recompõe. Para quê? Para ser enviado de novo, para ser quebrado. E ser partido. E voltar aqui. Porque o mundo vai conhecer Cristo quando nós formos partidos. Então a igreja não existe para fazer manutenção das suas próprias estruturas. Igreja não existe para fazer manutenção das suas próprias hierarquias. Igreja não existe para poder bancar eventos religiosos. Igreja existe para comungar. Igreja existe para estar com Jesus. Igreja existe para estar onde Jesus está. Onde Jesus está no domingo? Com a sua igreja reunida. Onde Jesus está na segunda? Nas ruas. No seu trabalho. Então você quer encontrar com Jesus no domingo, você vem aqui. Mas você quer encontrar com Jesus na semana, não vem aqui. Porque ele não vai estar aqui. Ele vai estar por aí, no mundo. É lá que ele está. Onde você colocar o seu pé representando Cristo. Então, às vezes tem gente que pensa que igreja existe para ser uma guardiã da sua tradição. Existe uma diferença entre tradição e tradicionalismo. Presta atenção, senão você vai se embananar inteiro aqui. Tradicionalismo é a fé morta dos vivos. Tradição é a fé viva dos mortos. Estou deixando um tempinho de silêncio para você pensar. Tradicionalismo é uma fé morta de gente que está viva, que fica tentando o tempo todo guardar, para a criança não pisar, para ninguém sujar, para a hierarquia não ser desfeita, para a gente guardar a tradição, porque foi sempre assim que a gente fez. Mas a tradição é a fé viva daqueles que já morreram. Daqueles que já morreram e deixaram para nós um legado. Daqueles que já morreram e viveram em nome de Cristo, enquanto pisaram esse chão, se sacrificaram em nome de Cristo. E deixaram um legado para nós em nome de Cristo. Gente, eu tenho sérias dúvidas do que será o futuro da nossa igreja, se eu e você não recuperarmos o Espírito de Cristo. Martin Luther King manifestou uma profunda preocupação com a igreja do século 21. E o que ele disse aconteceu. A lealdade de milhões foi esquecida. A igreja está caindo em descrédito. Nós nos tornamos caricatura. Eu falo que eu sou pastor, eu vejo pessoas torcendo o nariz. Nós caímos em descrédito. E não adianta a gente ficar reclamando do que o mundo se tornou. Porque como nós ouvimos aqui hoje, enquanto a igreja lamenta o mundo em que vive, o mundo padece a igreja que tem. Então nós precisamos, com temor e tremor,
carregar o nome de Cristo por esse mundo, porque nós temos uma história. Nós fazemos parte de um povo, e você representa o nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo. Então, a esperança do mundo tem um nome. Qual é o nome da esperança do mundo? Não é um partido político, não é um conceito abstrato. O nome da esperança do nosso mundo é igreja. Se o nosso mundo tem alguma esperança, somos nós, eu e você. Por isso que Jesus disse: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte, e também ninguém acende uma candeia, uma vela, uma luz e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim, presta atenção nisso, ilumina todos os que estão na casa. Por isso que eu estou enviando vocês. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, para que vejam a nossa comunhão e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Que as pessoas, que o nosso mundo pare de criticar-nos, não porque os convencemos, mas porque nos tornamos luz. Que o mundo simpatize conosco, não porque a gente é legal, não porque tem um telão, não porque tem luz, não porque tem gelo seco, não porque tem parede preta, mas porque eu e você temos comunhão. Para fechar, versículo 16, estes são os nomes que ele escolheu. Gente, ele começa a dar uma lista de nomes. Simão, que ele deu o nome de Pedro, Tiago, e dá uma lista de nomes. Você fala assim: gente, essa parte aqui eu pulo, próximo. Nome, lista de nome? Então, deixa eu te falar um negócio. Por que é importante os nomes? Vou te falar por quê. Porque religião pensa em número. 12. 3.000. Um punhado. Jesus pensa em nome. Jesus vê você, conhece você, conhece a sua história. Você não é uma massa de carne, osso, sentada numa cadeira. Você é um nome, você tem alma, você tem história e você importa. Acho impressionante que os nomes que encabeçam essa lista: Simão, que Jesus chamou de Pedro; Tiago e João, que ele mudou o nome também para Boanerges. Os que encabeçam essa lista tiveram seus nomes mudados, porque nome na cultura deles significa caráter. Mudar o nome deles significa transformação. Então, mudar o nome de Simão para Pedro significa assim: é o seguinte, eu estou transformando você. Eu não quero que você seja uma mera multidão cheia de expectativa do que eu vou fazer. Eu quero que você seja um discípulo transformado por mim e que se pareça comigo. Eu quero que a cada vez que você entre aqui, a palavra de Deus toque de tal modo o seu coração, que você saia daqui tão transformado, que as pessoas te conhecem não mais pelo nome antigo, mas por um nome novo. E aí tem os nomes de gente que está aqui caminhando com Jesus, e um nome final, versículo 19: e Judas Iscariotes, que o traiu. Todas as vezes que você vê a lista dos discípulos ou dos apóstolos, você vai ver o nome de Jesus, o nome de Judas no fim, e essa inscrição, que o traiu. Gente, nós estamos no capítulo 3 de Marcos. Jesus vai ser traído no capítulo 14. Por que esse spoiler? Porque Marcos quer nos lembrar que tem gente que frequenta a igreja e se recusa a ser transformada. Tem gente que caminha com Jesus, mas se recusa a se parecer com Jesus. Tem gente que avoluma os nossos cultos dominicalmente, mas se recusa a ser luz no mundo semanalmente.
que se recusa a se parecer com Cristo semanalmente. Eu queria finalizar com vocês com um texto bíblico que eu gostaria de trazer para vocês de memória. Ele se encontra lá no capítulo 1 de Apocalipse. E no capítulo 1 de Apocalipse, João, que escreveu o texto, que escreveu todo o Apocalipse, ele diz que ele se encontra no dia do Senhor. Esse dia do Senhor, em latim, é Dies Dominicae, que nós hoje traduzimos por domingo. Domingo é o dia do Senhor. Onde é que João teve a visão de Apocalipse? Quando é que João teve a visão do Apocalipse? No domingo. E quando ele tem a visão, uma grande voz, uma voz forte fala com ele, essa voz poderosa fala com ele. E diz: escreva às 7 igrejas. Eu queria te lembrar que João estava ilhado. João estava ilhado na ilha de Pátimos. Mas ele se recusa a viver solitariamente. Na ilha de Pátimos, João tem comunhão. João estava exilado. João estava impedido pelas autoridades romanas de circular. E ele se recusa a viver individualmente. Ele tem comunhão com as igrejas. E ele escreve Apocalipse às igrejas. E eu amo uma expressão que acontece no livro todo de Apocalipse. Então eu, João, me virei para ver essa forte voz que falava comigo. E quando ele se volta, ele vê um semelhante a filho do homem, entre candelabros de ouro. E ele diz: eu sou o primeiro e o último, estive morto, mas ressuscitei. E eu agora estou entre vocês. Eu estou no meio da igreja, porque os candelabros representam as igrejas. E aonde Jesus se encontra entre as igrejas? No dia do Senhor, no domingo. No domingo, Jesus se encontra entre nós. Ele detém as chaves da morte e do Hades. Esse texto não fala e me voltei e vi Jesus. Esse texto fala: e me voltei e vi um semelhante a filho do homem, parecia que estava morto, mas estava vivo. E ele detém a chave do Hades, a chave do mundo dos mortos. E ele me disse: não tenha medo, eu sou o primeiro, eu sou o último, sou aquele que vive. A gente sabe quem é. Ele pode não estar visível aos olhos de todos, mas quando a gente ouve a sua voz, a gente sabe quem é. Porque as ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E quando a ouvem, seguem, obedecem e caminham com ele. Eu quero convidar vocês a orarem comigo. E eu quero orar com vocês nessa noite, nesse final de tarde. Quero que você faça uma oração específica ao seu coração. Deus vê você, Deus vê teu nome, Deus vê teu coração. Jesus Cristo está aqui entre nós hoje. E Ele quer transformar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer colocar você em comunhão com Ele. Ele quer transformar você em família dEle. Família de Deus. Povo amado. Gente parecida com Ele. Gente que tem o seu nome transformado. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor se faz presente entre nós hoje. O Senhor fala aos nossos corações e a sua voz é inconfundível. Quando nós te ouvimos, o nosso coração se aquece e nós somos impelidos a ter a nossa mente e nosso coração totalmente cativos a Ti. E parece que tudo aquilo que nós vivemos ao longo dessa semana fica para trás. A gente vira a página, a gente olha para frente, porque a gente tem uma nova semana para viver. E a gente quer viver essa semana no poder do Teu Espírito. A gente não quer viver como quem representa indivíduos. A gente quer viver como quem representa um povo, como quem representa uma família, como quem leva o nome de Cristo. Nós não estamos aqui para representar ideias humanas. Nós não estamos aqui para representar tentativas humanas de chegar até Ti. Nós estamos aqui para representar o nosso Pai diante do mundo.
Deus, nós pedimos ao Senhor que faça com que saiamos daqui inspirados por Tua palavra e saiamos daqui como um povo que é enviado ao mundo para viver em Teu nome. Que o mundo veja Tua face entre nós, que o mundo veja Cristo em nós e que cada um de nós, ao viver diante do mundo, possa viver para Tua glória, para Teu louvor. Que o Senhor purifique, santifique, renove a Tua igreja, faça todas as coisas novas em nossos corações, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Vamos ficar em pé.